Diante da dimensão que isso tomou, eu não posso expor o que decidi em particular. Vamos até lá fora falar com o povo. Atire em mim de uma vez. E agora? Em qual dos dois eu Fique atiro? agora com o resumo da novela A Terra Prometida, segunda, 22 de janeiro, no capítulo de hoje. O falso de Akan diz que eles não podem aceitar no acampamento um estrangeiro que não os obedece e que os agride, e exige que como punição ele seja pelo menos açoitado. Josué diz ao vilão que antes de tomar qualquer decisão terá que ouvir o outro lado. Melquias, Akan e Gibar tentam pressionar Josué, para que o líder dê sua sentença, porém, Josué se recusa a tomar qualquer decisão sem antes ouvir a versão do núbio. Enquanto isso, Rafi e Arauto são levados para as campinas, para dar início à caçada. O carcereiro Gruca avisa que ele só tem uma ampulheta de vantagem, e pede que eles se apressem, e comecem a correr. Em seguida, Arauto e Rafi partem para tentar se proteger. No palácio, Durgal se mostra impaciente com a espera. Yusuf diz ao rei que eles têm que seguir as regras, mas Durgal diz que não tá nem aí para as regras, pois o que ele quer mesmo é se divertir, e autoriza o início da caçada. No acampamento, Boan fala com Ruth, e a lembra que como segunda esposa, ela deve ser sempre discreta, e respeitar acima de tudo a Sama, que é sua primeira esposa. Ruth diz que fará de tudo para estar à altura dessa honra para não decepcionar ninguém. Em seguida, o líder tribal avisa que não fará nenhuma cerimônia por já ser um homem casado, e pergunta se ela está de acordo. A jovem fica decepcionada, mas concorda com a decisão. Ao sair da tenda, Ruth abre um sorriso vitorioso e vai embora. Empolgado, Eloy diz a Yoná que tem uma grande novidade, e conta que Josué e Aruna estão juntos. Yoná sorri, e o lembra que elas são amigas, e conta que já sabia. Leia e Samara veem Aruna cantando, e estranham a felicidade da moça. Em seguida, Leia ordena que a moça faça todos os afazeres da casa, e volte a tempo para preparar o almoço. A sós, as cobrinhas se questionam o que teria acontecido de tão bom para que a sonsa ficasse tão feliz. Enquanto isso, Arauto e Rafi correm desesperados para não serem capturados. No caminho, Rafi cai, e Arauto volta para o ajudar. De pé, Rafi sugere que eles se separem para dificultar a caçada do rei. No acampamento, o núbio fala com Josué, e explica a sua versão da história. O núbio conta que foi provocado por Akan e os filhos, mas afirma que não agrediu nenhum deles. Tobias confirma tudo, e ainda diz que Gibar chegou a esmurrá-lo. Caleb fica surpreso, e diz que isso é muito grave. Josué fala que mais uma vez terá que citar a lei mosaica, e que a pena pode ser de 40 açoites ou apedrejamento. Tremendo de medo, Akan tenta se justificar, e diz que seus filhos têm o direito de se defender. Tobias se irrita, e sai em defesa do amigo, e diz que o núbio foi agredido sem ter feito nada, e que Akan e os filhos e os outros fizeram de tudo para tirar o núbio do sério, mas que ele se manteve equilibrado, mesmo depois de ter levado o soco, e que em nenhum momento ele reagiu. Falso, Akan tenta argumentar, e diz que ele só não quis mostrar sua fúria para que não houvesse testemunhas. Durgal, Camir e Yusuf seguem caçando as presas humanas, eles se aproximam de Arauto, que se esconde. Durgal encontra um pedaço do tecido da roupa de Arauto, e diz que ele está por perto, e começam a procurar. Yusuf avista Rafi, e vão atrás do artesão. Otniel procura Salmão para pedir conselhos amorosos, e diz que talvez ele pudesse lhe ajudar. Salmão diz que ele pode não ser a pessoa mais indicada, e pede que ele guarde um segredo. Em seguida, Salmão revela a Otniel que depois que Jéssica terminou com ele, as coisas nunca mais voltaram a ser como eram antes. Otniel tenta dar forças, e diz que ele já conquistou ela uma vez, e que pode fazer de novo. Salmão confessa ao amigo que não sabe se ele quer, e que já não tem mais certeza de seu amor por ela. Iru conta a Ayud da briga dos filhos de Akan e o estrangeiro, e fala que eles estão todos na tenda de Josué tentando resolver. Salmão chega à tenda de Elias, e é questionado pelo comerciante sobre o que está o impedindo de se casar com sua filha. Enquanto isso, Tobias desmente toda a história de Akan. Josué pergunta se o núbio pode afirmar que esteve o tempo todo na tenda com Tobias. O núbio diz que não pode confirmar, pois saiu da tenda para ficar um pouco sozinho. Mara e Jéssica reúnem algumas mulheres do acampamento para falarem dos estrangeiros. Jéssica acusa Raabe de estar seduzindo o seu Salmão, e avisa que elas deveriam ter cuidado com os maridos. Ayud aparece e diz que teve a maior confusão por causa do núbio. Coviteira, Mara puxa o marido e pede que ele conte tudo o que ele sabe. Jéssica questiona se Josué já está sabendo, e Ayud fala que eles estão na tenda dele tentando resolver. Mara e Jéssica aproveitam e incentivam as mulheres a irem para a frente da tenda do líder para mostrar de que lado elas estão. Durgal encontra Rafi e o cerca, o rei aponta a flecha em direção do artesão, quando Arauto aparece, e se coloca na frente do rapaz. Durgal fica surpreso,
e perguntam por que ele se sacrificaria no lugar de um desconhecido. Em resposta, Arauto diz que está sozinho no mundo, e que não fará falta para ninguém, já ele tem mulher e filha. Otniel se aproxima de Áquisa e a presenteia com uma fivela. Enquanto isso, Durgal se recusa a matar Arauto, e diz que não tem graça nenhuma de matar quem quer morrer, e aponta para Rafi. Esperto, Arauto começa a confundir o rei, e passa a dar ordens para que ele mate Rafi. O rei se irrita, e diz que decidirá na sorte quem irá morrer. No acampamento, Akan diz que Zuma tem que pagar pelo que ele fez com seus filhos, e que isso não pode ficar por menos de 40 chibatadas. Do lado de fora, Mara, Jéssica e um grupo de hebreus revoltados gritam para que expulsem os cananeus. Caleb sai para conter a gritaria, e diz que Josué já está resolvendo o caso. Mara diz que eles têm que ser punidos para que sirva de lição. Jéssica se aproxima de Caleb, e diz que desde que os cananeus chegaram, todos estão se sentindo inseguros. Caleb pede que eles confiem no bom senso de Josué, e voltem para suas tendas. Durgal pede que cada um tire o graveto, e aquele que tirar o maior será o vencedor. Josué diz que diante da dimensão que isso tomou, ele não pode decidir em particular, e os chamam para ir até lá fora falar com o povo. Akan se desespera e diz que o povo está muito agitado, e que seria melhor evitar saírem. Josué repreende Mara pela confusão causada em frente à sua tenda. Em seguida, o líder diz para o povo que Akan afirma que seus filhos foram atacados por Zuma, porém, todos na tribo de Naftali viram quando Akan e os filhos provocaram e agrediram Zuma, e sendo assim, mesmo que Zuma tivesse armado uma emboscada para os filhos de Akan, antes disso, ele foi insultado e agredido, e isso seria um revide. E que nesse caso, todos seriam culpados, e sendo assim só lhe restam duas opções, ou ele pune a todos os envolvidos, ou inocenta a todos como advertência para que isso nunca mais aconteça. O líder pergunta o que os envolvidos preferem, e antes que Akan possa argumentar mais alguma coisa, Josué diz que o castigo será de 20 chibatadas para cada um dos envolvidos. Com medo das chibatadas, os filhos de Akan optam pela advertência. Rafi pega o graveto maior, Arauto se prepara para ser morto, porém, o rei Durgal acerta Rafi no peito. Arauto questiona o porquê ele o matou, se ele tinha ganhado. Frio, Durgal diz que não falou qual seria o prêmio. Tileia prepara a casa na esperança de que Rafi volte. Iru diz a Noemi que está cansado de não ser reconhecido, nem valorizado como os outros guerreiros. Noemi diz que essa sua necessidade de reconhecimento só demonstra a falta de humildade, e que ele só mostra que ainda é imaturo. Caleb elogia a firmeza e sabedoria que Josué teve para resolver a situação. Em seguida, Josué pede que Eloi faça o melhor jantar acompanhado do melhor vinho, e depois vá até a tenda de Quemuel e convide toda a família para um banquete em sua tenda. Akan e os filhos voltam furiosos por não terem conseguido se vingar do Núbio, e diz que a hora de Josué chegará antes do que ele imagina. Eloi vai até a tenda de Quemuel e avisa que Josué irá preparar um banquete, e pede a presença deles. Leia e Samara comemoram acreditando ser para pedir a mão da moça em casamento. Aruna chega, e Eloi avisa a moça sobre o banquete. Ela se assusta com o convite, e derruba todas as madeiras. Leia percebe o nervosismo da moça e questiona o porquê ela reagiu assim. Eloi avisa a Yoná que irá preparar um banquete para a família de Quemuel. À noite, Samara começa a se enfeitar para o jantar. Noemi pede que Caleb fale com Iru. Josué recebe a família de Quemuel em sua tenda. O líder tribal pergunta o porquê do jantar, e Josué diz que tem algo muito importante para comunicar, algo que irá mudar a vida de todos, e que os deixará ainda mais próximos. O líder fala que nos últimos tempos percebeu que não quer ficar viúvo para o resto de sua vida, e que ele precisa de alguém que lhe auxilie e esteja sempre ao seu lado, e fala que assim que a guerra der uma trégua, a tornará sua esposa.